Estamos ao vivo. O tema da live de hoje é as empresas que crescem fazem isso. Quem quiser colaborar e enviar perguntas, escreve aí qual é a de maior dificuldade que você tem para você crescer. Sabe? O que precisaria acontecer no mês de maio para que você falasse, nossa, cresci esse mês? Escreve para mim, olha, preciso que isso aconteça. Ou então, se você já tem alguma dificuldade específica, fala, Ronald, eu estou enfrentando isso. Bota aí que eu vou responder também na live de hoje, tá bom? Muita gente pensa que crescimento é só aumentar o número de funcionários, e não é isso, tá? O que você precisa para crescer a sua empresa é dinheiro no bolso, faturamento, clientes. Ah, Ronald, se eu tenho 5 funcionários, eu tenho 10 clientes, um funcionário para cada 2 clientes, certo? Contrato o 6º. A minha empresa não cresceu? Cresceu, realmente. Mas não é esse crescimento que eu estou querendo falar aqui nessa live. O que eu estou querendo falar é o crescimento de impacto e de resultado no bolso do empresário, no bolso do empreendedor. É isso, cara, que importa no final das contas. Por quê? Não adianta você ter 5 e passar para 6 funcionários e o seu faturamento tá o mesmo, porque se tiver qualquer baixa de cliente, você vai ter que demitir funcionário. E quando você mantém o faturamento e aumenta os funcionários, o que acontece? A sua margem diminui, né? E olha, para uma empresa se manter viva, se manter saudável, para uma empresa ser sólida, ela precisa ter margem de lucro. Tanto é que na quarentena, as empresas que têm caixa, elas conseguem sobreviver e conseguem manter o quadro de funcionário. Agora, se a empresa não tiver caixa, ela não vai conseguir. Ela já precisou limar, já cortar algumas pessoas, até seguir lá o decreto do governo que permite redução. Cara, tem redução que chega a 70% do salário. Isso é permitido por lei nesse período de quarentena. Então, o empresário ele pode reduzir 70% do salário dos funcionários. Mas será que ele quer isso? Então, as empresas que têm caixa, elas podem dar mais conforto para os funcionários. O que é caixa? Caixa é a receita que entra dentro da empresa, menos a despesa e seu lucro. Né? E aí tem o lucro do empresário. Só que, muitas vezes, o empresário ele não retira aquele lucro integral todo mês para ele. E aí a gente vai entrar em outro tema aqui de gestão. Mas uma das maneiras de gerir uma empresa é você retirar lucro de tempos em tempos. Entendeu? A cada 6 meses, você bota um salário fixo para você como empresário e de 6 em 6 meses você retira lucro, ou de 3 em 3, de 4 em 4, enfim. Mas é de tempos em tempos. E você vai deixando esse pedaço do lucro dentro do caixa da sua empresa para emergências, porque se acontecer alguma coisa e de repente um cliente der uma baixa, você usa aquele dinheiro do caixa para recuperar outro cliente, tá? Então é importante que você tenha caixa, é importante que a sua empresa gere lucro para que você possa até sustentar as outras famílias, porque quando você tem funcionário, quando você tem até estagiários, cara, você está fornecendo oportunidade para essas pessoas trabalharem. Então o papel do empresário, ele além dele estar correndo altos riscos, porque a gente sabe que empreender no Brasil, se não der certo, a sua empresa quebrar, muitas vezes o dono do negócio, ele sai todo endividado, paga altos encargos trabalhistas, né? A quantidade de pagamento que ele faz para poder fechar um negócio, muitas vezes é muito alta, entendeu? Então o cara ele precisa gerar lá um valor, certo? Então o que é gerar um valor? Entrar um valor para ele, sair para ele e ele vai trabalhar ali com o lucro dessa operação. É isso que é empreender no Brasil, gente. Então, eu acho que o empresário ele faz um papel muito fundamental, que é de dar oportunidade para as outras pessoas, porque nem todo mundo vai ter coragem de se arriscar, nem todo mundo tem coragem de criar uma empresa, sabe? Ter maior dor de cabeça, contratar uma operação, ir lá buscar cliente, entregar para o cliente. Se o cliente não estiver satisfeito, atender o cliente, sabe? Corrigir os problemas, atender bem. Então nem todo mundo quer isso. A maioria das pessoas elas querem trabalhar de segunda a sexta com o seu horário marcado e ter seu emprego. Não existe um certo, não existe um errado. Existem perfis. Então, se você tem esse perfil de empreendedor, olha, eu te dou os parabéns
pelo desafio que você faz. E a live de hoje é para te ensinar a crescer sua empresa, mas não crescer de qualquer jeito, crescer em termos de faturamento. É isso que importa no final das contas, né? Faturamento. Quanto que entra? Quantos clientes novos você tem? E aí, gente, a primeira coisa que eu vejo é que no final do ano, isso acontece muito de dezembro para janeiro, né? O empresário vai lá e seta uma meta. Eu quero crescer no ano que vem 20%, porque mudou a economia, agora entrou a direita, né? Que a direita é mais a favor da economia, certo? Tem pessoas que pensam assim, tá? E eu não tô querendo falar de política, não. Eu só falando de projeção. Isso aconteceu. E as pessoas falaram, agora mudou o governo, então a economia vai entrar, agora com o ministro Paulo Guedes, eu acho que vai melhorar. Não, tá retomando sim, porque no final do ano passado, as empresas começaram a me ligar pra gente conversar sobre projeto. Isso, de fato, aconteceu. Isso é fato. E aí, muitos líderes de empresas de TI pegaram e projetaram o crescimento para 2020. Só que quando você projeta um crescimento, não é você chegar no papel e olhar, olha, qual é a demanda do mercado, certo? Eu estou sentindo que a demanda vai aumentar e eu vou crescer de acordo com a demanda aumentando, certo? Isso é o que as pessoas fazem. Só que isso é uma maneira muito simplista de você ver a coisa. Você pode trabalhar seguindo modelos de grandes empresas e principalmente as grandes empresas americanas. Nos Estados Unidos é um mercado enorme, né? É um mercado que, cara, é a maior economia do mundo e é empresa atrás de empresa. Só que também, como o mercado é aberto, o que eu quero dizer com aberto? Tem várias empresas, tem menos regulamentação do governo e as empresas elas podem competir. E a forma deles competirem é cada vez prestando serviço melhor para o cliente que está querendo comprar. Então o cliente ele vai avaliar, fala, olha, você me cobra quanto e você me entrega aí o quê? E você me cobra quanto e você me entrega o quê? E aí as empresas começam a competir para entregar mais e cobrar menos, certo? O cliente ganha, mas o mercado é gigantesco, tá? Então, quando o mercado sobe, né? Automaticamente a demanda sobe também. Só que, se lá nos Estados Unidos, que o mercado já é aquecido, já é gigantesco, como que as grandes empresas fazem para poder vender e para poder projetar crescimento? E aí eu vou te falar. Elas simplesmente não querem elas não projetam crescimento em cima da demanda do mercado. Elas não fazem assim. Elas podem até usar assim, mas esse não é a maneira principal dela projetar o crescimento. Por quê? Olha, se eu sou acionista, vamos dizer que você me contratou, a gente fez uma reunião, você me apresentou sua empresa, eu falo, caramba, adorei sua empresa. Vou investir aqui $500 mil, 500 mil. Vou botar 500 mil aqui e eu quero ser acionista da sua empresa. Tá bom, a gente fecha isso. E aí chega em dezembro, eu falo, olha, meu amigo, como é que você vai fazer? Então, qual é o plano para o ano que vem? Você fala, não, quero crescer tanto. E você me diz que você quer crescer porque a demanda de mercado vai aumentar. A economia vai aumentar. Cara, eu juro por Deus. Eu peço meu dinheiro de volta. Não, brincadeiras à parte. Cara, isso é uma maneira muito amadora, cara. Porque se você falar isso para um acionista, a primeira coisa que ele vai pensar é falar, cara, esse cara não sabe. Ou esse cara é muito amador. E quando eu digo amador, eu não quero falar de uma maneira pejorativa, não, né? Tudo é estágio, né? Se eu for praticar aí uma luta, um jiu-jitsu, e lutar com um cara faixa branca, que começou na semana passada e eu comecei hoje, a gente vai estar ali meio parelho, né? Se eu for lutar com faixa azul, o faixa azul ele tem muito mais conhecimento que eu, um faixa preta também. Então é um processo de maturidade. Tá? Então, quando eu falo amador ou não, isso perante a quem você se compara. E aí, o que eu te aconselho é que você comece a se comparar com os grandes, porque aí você tem a oportunidade de você chegar. Se eu entro no jiu-jitsu e me comparo com outro faixa branca que começou semana passada, em 15 dias, se eu me dedicar mais que ele, eu posso ultrapassar ele em termos de habilidade, porque eu estou me comparando com ele. Certo? Agora, se eu sou faixa branca e estou me comparando com faixa preta, eu vou falar, cara, tô anos de luz dele.
Então, tudo é um processo de maturidade. Então, quando eu falo aqui que você projetar o crescimento dessa forma é uma projeção amadora, eu só quero distinguir isso, tá bom? Que é um processo de amadurecimento. Você está melhorando seus processos, tá bom? E você está justamente no lugar certo, porque o que eu vou te falar nessa live é quais são esses processos. E eu quero que você saia daqui, pelo menos, com um plano escrito. Ou então, pelo menos, com a estratégia de escrever o seu plano de crescimento. Você vai ter clareza do que fazer e como fazer. Esse é o objetivo e a promessa dessa live. Então eu peço que você fique até o final. Ó, o pessoal tá chegando aqui, Kleber tá na área, Leandro tá sempre aqui, o Thomas também, Murilo também, o Arthur também, o Hélio tá de volta, o Will também tá na área. E o S. Martins também já soltou uma pergunta: como encontrar empresas que estão com alta demanda de serviços de TI durante a crise que estamos enfrentando? Eu vou responder sua pergunta, S. Martins. Vou responder porque no início da live eu falei. Você pode botar pergunta aqui que eu vou responder. Só que vai chegar no momento. Então, deixa eu só falar como projeto crescimento, depois como você cria o plano e depois quando entra em ação. Na hora de entrar em ação, aí eu vou responder. Tá bom? Como que você vai fazer para encontrar empresas que estão com alta demanda de serviços de TI durante a crise que a gente está passando? Beleza? E tem empresa que precisa. Mas deixa eu chegar lá. Então, eu estou falando de crescimento da sua empresa. Então, primeiro, eu espero que tenha ficado claro aqui que sentar lá e olhar o mercado, que é a maneira que a maioria das pessoas fazem, e achar que a empresa vai crescer, é uma maneira de você estar tipo no meio do oceano e torcendo para a correnteza te levar para a costa. Entendeu? Você falar, não, eu acho que aqui a correnteza puxa, tá ventando. Ou seja, não é você que está indo, é alguém que está te puxando. Não é você que está conduzindo a sua empresa para crescer, é o mercado que está crescendo. É igual aquele ditado: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Não é verdade? Ou seja, quando o mercado sobe, todo mundo sobe. Beleza. Mas existe outra forma de crescer, que é a forma profissional, que é o que eu aconselho que você faça. Primeiro ponto é o seguinte: as empresas americanas, elas têm clareza em ações que ela tem que fazer para poder trazer novos clientes. Então, o primeiro ponto é isso. É essa clareza. Olha, se o objetivo, certo? Se para eu crescer, eu preciso trazer mais clientes, então o meu objetivo é trazer mais clientes. Beleza, legal. Então, objetivo definido. Eu vou crescer trazendo mais clientes. E aí vai aumentar meu faturamento. Tá bom. Ronald, deixa eu te fazer uma pergunta. Sou eu falando comigo mesmo, né? Ronald, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas se eu vendo mais para o meu cliente existente, eu não aumento meu faturamento? E aí eu respondo: aumenta, você aumenta. Então você não tem uma estratégia, você tem duas. São duas estratégias que você pode fazer, certo? Então já estou distinguindo aqui. Primeiro, então é você vender mais para o seu cliente, os clientes que já compram de você, e a outra estratégia é você trazer novos clientes, tá bom? Então são duas estratégias que aumentam o faturamento. Qual que é mais importante? Cara, as duas são importantes. Faça as duas. Tá bom? E agora eu não sei qual é o momento que você está passando, qual é a estrutura que você tem, sabe? Qual o tempo que você tem disponível para se dedicar à área comercial. Eu sinceramente não sei. Mas se você nunca fez nenhuma das duas, por exemplo, trabalha recebendo indicação ou sempre vendeu para os seus clientes são bem atendidos, tá? Mas você não volta lá porque você não tem tempo. Se você não faz nenhuma das duas, cara, pega isso, porque isso aqui já vale a live inteira. É o seguinte: foca primeiro em criar estratégia de cross-selling, de venda para os seus clientes. Vende mais para ele. Faça workshops, leve novas tecnologias, tá? E pense: olha, eu vendo X, esse cliente pode se interessar por Y, vou lá e vou oferecer Y. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Agora, se você quer aumentar o seu faturamento agora, mesmo no meio da crise, tá? Porque os seus clientes têm necessidade. Tá bom? Então pensa: olha, o que eu posso oferecer? Ronald, mas a maioria dos meus clientes, poxa, pediram para reduzir um pouco o contrato porque eles estão sem dinheiro. Poxa, então o que eu faço? Aí, se esse é o seu cenário, porque quem vende infraestrutura, muitas vezes tem uma solução para oferecer para quem está na crise. Agora, quem vende desenvolvimento, né?
Será? Talvez não tenha. Então, o que eu te aconselho, se você não tem uma solução que possa oferecer agora, é o seguinte: você vai fazer essa mesma estratégia de oferecer novos produtos para os seus clientes, só que você já vai começar marcando os workshops para você fechar a venda depois que essa crise passar, tá bom? Então, essa é a melhor estratégia. E quando você faz esses workshops com seus clientes, o cliente que é seu, ele vai te dar mais atenção e mais abertura. Então você vai conseguir marcar o workshop e você vai ter entrado em ação e você vai ter resposta. O que é resposta? É eu chegar a apresentar e o cliente fazer assim, ter dúvida, fazer pergunta, e eu vou sentir se ele quer e gostou daquilo, certo? Então, em cima da resposta, eu melhoro a minha apresentação. Não é assim? Quem apresenta para cliente sabe como foi a sua primeira reunião. Como você faz hoje? Não teve uma evolução? Porque você entrou em ação, você vai aprendendo e vai melhorando. Então, faça isso com seus clientes e depois que você fizer isso, você vai e começa a prospectar essa solução para já começar a fazer a apresentação, tá? Já para preparar o terreno, tá bom? Por quê? Porque se o cliente ele não está comprando hoje, ele continua com a dor. Mas ele vai querer resolver isso num momento mais para frente. Ele de repente só não tem budget para comprar agora, mas a dor continua. Agora, se você vende infra, não. Aí você já pode ir para cima, tá? E por que eu tô falando para você começar pelos seus clientes? Sabe por quê? Porque é mais rápido, é mais fácil. Cara, quem tem clientes, às vezes você tem aí na sua carteira, sei lá, 15 clientes. Escolhe 5, certo? Em 5, sem brincadeira, você consegue agendar a reunião essa semana, já com os 5, e semana que vem apresentar, tá bom? Então, e talvez se você começar a prospectar hoje, até você aprender, até começar mesmo, talvez você não consiga ter 5 reuniões na próxima semana. Então, por isso que eu te aconselho começar com os seus clientes, tá? Então, vamos lá, voltando para crescimento. 2 estratégias. Primeira estratégia é você adquirir mais clientes, a segunda é você vender mais para os seus clientes. Beleza, é assim que cresce o faturamento da sua empresa. Não tem outro jeito, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos pensar. Cara, como que eu boto mais clientes? E vamos pegar agora as empresas lá de fora, né? No mercado aquecido, no mercado americano. O que eles fazem? Eles primeiro desenham qual é a jornada de entrada de um novo cliente. O que é isso? O que é jornada? Ninguém chega pra você e fala assim, te conheci agora. Ó, deixa eu falar aqui, ó, o Leandro entrou, o Cid Cara, vou chamar de Cid, tá, Cid? Porque na live aqui fica difícil ler ao vivo aqui. Mas enfim, o Cid entrou, o Leandro entrou. E vamos dizer, vou falar o Leandro, que foi a última pessoa que entrou. Vamos dizer que eu cheguei, Leandro, acabei de te conhecer, cara. O que você vende? Eu vendo essa solução. E eu falo, tá bom, comprado. Não é assim que acontece, né? Existe uma jornada. O que é jornada? A jornada é eu conversar com o cliente, aí eu primeiro faço uma reunião, eu vejo qual é a necessidade que ele tem. Depois eu vejo se ele sente que ele tem essa necessidade, se ele precisa do meu produto. Depois eu apresento lá o meu produto, o meu serviço, a minha solução. Ele vai querer ou não. Depois ele vai questionar tecnicamente, eu tenho que defender, tenho que mostrar que vai funcionar. Tem negócios que você aplica POC. E quem não sabe o que é POC, é uma sigla em inglês chamada prova de conceito, e que é um trial. Você bota um trial de 20 dias, o cliente testa, depois no final ele vai e paga, se ele quiser continuar. E aí tem negócio, você apresenta a POC, depois você vai para a proposta, aí você apresenta a proposta, aí depois você vai para negociação e fechamento, pede o fechamento, fechou, e aí você começa a entregar o projeto. Então, existem negócios que isso acontece muito rápido, e existem negócios que isso acontece muito lento. Por exemplo, um negócio que acontece rápido. Um escritório está abrindo uma nova filial e fala assim, olha, a gente, a engenharia já fez aqui a nova filial, já deixou tudo certo, os móveis e tudo, inclusive eles fizeram a rede, só que a gente ainda não botou o Wi-Fi. Cara, a gente está precisando. Isso não fecha rápido? Né? E aí quem vende infra chega, opa, tá bom, e bota lá o Wi-Fi, certo? Projeto que fecha lento. Telefonia. Você visita um cliente e fala, cliente, qual é a sua telefonia aí? O que você tem de solução e tal? O meu cliente fala, olha, eu estou usando essa central telefônica aqui, não sei o que e tal. Quais são os problemas, quanto que vence o contrato, quais são as operadoras e tal. E aí ele vai falar, olha, esse contrato vence, sei lá, daqui a 8 meses, ou vence no ano que vem. Enfim, são contratos mais longos, então você tem que esperar o vencimento do contrato,
tá? Isso vale também para solução de videoconferência. Uma videoconferência normalmente é contrato de 3 anos. Uma solução completa, né, com câmeras, sistemas, enfim. Solução de operadora de rede, de link, certo? Agora, solução de nuvem. Tem cliente que compra por 1 ano, tem cliente que compra todo mês. Então, depende, tá? Então você tem que pensar o seguinte: qual é a jornada do seu cliente? Quanto tempo, desde que ele te conheça e faça uma reunião com você, quanto tempo ele leva para poder fechar a venda? E aí, se você vende um portfólio grande, você determina esse tempo por linha de produto. Então, isso é um trabalho do empresário, tá? Primeira coisa. Então, você tem que ter uma noção. E não precisa ser certinho, são 3 meses. Não, mas nesse aqui foi 5. Não, bota uma estimativa, cara. Isso aqui é um trabalho de base seu, tá? Então, fechou. Vamos lá. Então, você tem agora essa noção da linha de tempo. O nome disso, na área comercial, né, chama-se ciclo de vendas, tá bom? É o tempo que demora para o cara chegar lá e te pagar. Então, você primeiro precisa saber qual é o ciclo de vendas dos produtos que você tem. Depois, você precisa criar processos. Como é que funciona, então? Você primeiro precisa ter um contato. Depois desse contato, você precisa fazer reunião. E aí você vai fazer várias interações com esse cliente para que a venda aconteça no final. Muitos clientes vão sair no meio, né? Você faz várias reuniões, uns vão querer, outros não, tal, mas para a venda aconteça, tá? Então, segundo passo é você medir cada etapa. Tá bom? Olha, vamos ver. Quando foi a última vez que você fechou um cliente? Vamos dizer que você fechou agora, início de abril. Vamos dizer, tá? Só para exemplo, tá bom? E aí você vai pegar esse cliente que você fechou e você vai puxar quantos clientes você veio prospectando e quantas oportunidades você teve para você fechar esse cliente. Por que eu estou falando isso? Porque se você nunca fez isso, você tem que partir de um princípio. Depois você vai de um início, né? Então depois você vai melhorando. Então começa, mede tudo que você fez, todos os clientes que você visitou, quantidade mesmo, para você fechar uma venda. E aí você vai ter uma estimativa. Ronald, visitei 5. Fala, caramba, bom. Visitei 10, não importa. E aí você vai botar lá. E aí o seu objetivo vai ser conseguir reunião com mais 5 novos clientes. Tá bom? Por quê? Porque mais ou menos ali, pelos seus primeiros números, a cada 5 reuniões, você fecha uma venda. Tá bom? Então o seu objetivo é conseguir 5 reuniões. E aí, isso tudo é caderno, tá? Você no seu caderno escrevendo lá seu processo. Você pensando, criando sua estratégia. E aí você fala, então tá bom, preciso de 5 reuniões. O que eu faço agora para conseguir 5 reuniões? Então, e aí você vai pensar, olha, como que eu tenho conseguido as minhas últimas reuniões? Foram de indicação? Tá bom, foram de indicação. Tá, então o que eu posso fazer? Já sei, eu posso criar um plano de indicação. Eu vou pedir indicação então para todos os meus clientes, agora nessa quarentena. Então o que você pode fazer? Se você quer que uma pessoa te indique, primeiro, para uma pessoa te indicar e te recomendar, ela tem que estar satisfeita com você, né? Com o seu serviço, com aquilo que você presta, certo? Cara, é a mesma coisa. Se algum amigo meu chegar para mim e falar assim, poxa, Ronald, me indica aqui, me traz aqui para sua live, e eu tô satisfeito com o trabalho dele, a experiência que eu tive com ele tá boa, eu falo, cara, beleza, vou te convidar, vamos fazer uma live junto. Se de repente eu falar, não, esse cara, poxa, só promete, não cumpre, tá, eu não quero, não iria trazer um cara para uma live, tá? Com os clientes é a mesma coisa. Então, se você for pedir indicação, a primeira coisa que você tem que fazer antes é descobrir se o cliente está satisfeito com você. Primeira coisa. Então, você primeiro você cria uma estrutura de e-mail, uma sequência, do tipo, primeiro e-mail é, olá cliente, tudo bem e tal? Olha, estou fazendo aqui, estou passando para te fazer algumas perguntas, inclusive sobre satisfação, sua satisfação. Uma pesquisa de satisfação aqui do meu serviço. E eu estou fazendo isso porque eu tenho a intenção de melhorar, tá bom? Então, se você puder, me responde essas 3 perguntas. E bota lá 3 perguntas do tipo, olá, ultimamente, nos últimos meses, a TI está funcionando corretamente? Ou o sistema tal tem funcionado corretamente? Tá bom, beleza. E aí bota lá, qual é a sua satisfação com o sistema tal que eu vendo? Aí o cara bota lá. Ou o serviço que eu presto, bota lá. E qual é a sua satisfação com a empresa? Ou comigo, tá? Você vai e bota lá.
3 perguntas, tá bom. É só, o que você precisa saber é o seguinte, o sinal tá verde ou tá vermelho? Entendeu? Se ele tá satisfeito, tá verde, você vai. Se ele tiver vermelho, né, ele não tá satisfeito, você não avança. E aí você até tem a oportunidade de melhorar, de perguntar para ele, poxa, eu não sabia que estava assim, então vamos melhorar, vamos entender, porque às vezes é uma percepção dele, né? Sua empresa está prestando um excelente serviço, mas ele ainda não percebeu. Então é sua tarefa de mostrar isso para ele, né? Porque a percepção você é que cria. Então você está trabalhando aqui de maneira profissional. Então você, se a pessoa não está percebendo, você vai lá e constrói a percepção do seu cliente. Isso é sua obrigação como empresário, como líder de empresa, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Aí você vai fazer primeiro a pesquisa para saber se o cliente está satisfeito. E depois que ele responder a pesquisa, você já pode falar, cliente, olha só, é o seguinte, eu estou fazendo... eu gostaria de saber se você tem alguém, ou se você conhece algum amigo, ou conhece alguma empresa que você possa me indicar, que eu possa prestar esse mesmo serviço que você está satisfeito para outras empresas, tá bom? Então é assim que se pede indicação. Então o que eu estou falando? Eu estou dizendo o seguinte, que o primeiro passo é conseguir as reuniões, certo? Se ultimamente você tem conseguido por indicação, isso é sinal que você faz um bom serviço, certo? Então se você faz um bom serviço, é por isso que os clientes te indicam. Então, chances são que o que vai te dar resultado mais rápido é você seguir essa linha, tá bom? Beleza, mas você não vai ficar só nisso não. Isso é só o primeiro passo. Então você vai lá e pede indicação, só que de forma é um processo, né? Só que de forma intencional. Você teve a intenção de ir lá e de pedir, tá bom? Então esse é o primeiro passo, tá? E olha só, guarda isso aqui, cara. Indicação é bom. Eu adoro, eu não sou contra indicação. Eu sou a favor desde que você faça de forma intencional. A forma intencional é eu chegar e falar, olha, essa semana eu vou disparar e-mails para 20 clientes meus pedindo indicação. E aí eu sei que na semana que vem vai aparecer algumas respostas, certo? Ou seja, eu tive a intenção. O errado na indicação é você estar lá vivendo, daqui a pouco chega um contato, ou chega um cliente seu e fala, oi Ronald, tudo bem? Vou te indicar para fulano. Eu vou falar, muito obrigado. Ou seja, o errado é não ter a previsão de quando vai chegar um novo contato. Isso é o errado. E quando você, por iniciativa sua, vai lá e pede a indicação, você está criando a previsão. Porque você está prevendo, você fala, olha, eu vou entrar em ação, vou mandar os e-mails e na próxima semana eu tenho uma reunião, vou ter reunião com alguns clientes, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, começa por aqui. Segundo, você tem que prospectar. E aí, para prospectar, existem várias formas, tá bom? Existem formas... Deixa eu explicar aqui uma coisa de prospecção. É o seguinte, se você tem tempo e não tem dinheiro, tá? Eu aconselho você prospectar usando o seu tempo. Tipo, a moeda que você vai pagar para gerar contatos vai ser o seu tempo. Como é que é isso? Você vai abrir o LinkedIn, vai lá botar lá o nome da sua cidade, vai botar lá cargo, vai criar em pesquisa, tá? Vai botar cargo, gerentes de TI, e vai botar tamanho de empresa que você quer atender. Por exemplo, até 50 funcionários, sei lá, até 100 funcionários, e vai lá, vai pesquisar, certo? Beleza, então, com essa pesquisa, vai aparecer uma lista de vários nomes. Você vai cruzar essas informações com pesquisa no Google. Você vai ver, porque tem o nome da pessoa e tem o nome da empresa, tá bom? Qual é o seu objetivo? Primeiro, descobrir o contato da pessoa. E aí o contato eu chamo de e-mail e chamo de telefone também, tá bom? Então, você precisa pegar essas informações, o e-mail e o telefone. Outras coisas que você pode fazer é conectar com a pessoa no LinkedIn. Manda primeiro uma mensagem. Eu não gosto de chegar já conectando, já mostrar que eu estou prospectando. Eu gosto de chegar, primeiro conecto com a pessoa e falo, olá fulano, estou solicitando conexão para a troca de experiências. Só isso. E aí a pessoa normalmente aceita. Na maioria dos casos aceita. Experimenta fazer isso. Manda isso para, sei lá, 10 gestores para você ver. Como vários vão aceitar. Então, você vai mandar lá para conectar. Aí ela abre uma caixinha de texto. Você fala, oi fulano, estou solicitando conexão para a troca de experiências. Tá bom? Envia. E isso é mais simples com que o gestor
aceite a sua conexão, sabe? Porque ele não sabe do que se trata, é troca de experiência, tá bom? E depois que ele aceitar, você manda um direct ali. E aí você pode ligar, você pode mandar um e-mail, enfim, você usa o seu tempo para descobrir os contatos. E aí quando você tem os contatos, você usa o seu tempo para entrar em contato, que é ligar, mandar um e-mail, escrever e prospectar para conseguir reunião, tá bom? Essa é uma maneira de prospectar, pagando com moeda tempo. Outra maneira, pagando com dinheiro, é uma maneira muito mais rápida. Porque você vai criar anúncios e você veicula esses anúncios nas redes sociais e esses anúncios vão começar a ser exibidos para as pessoas, tá? E quem tiver interesse naquele anúncio que passar, vai se interessar e vai clicar ali no anúncio. Ao clicar no anúncio, tem que abrir uma página que tem um form e ele deixa o contato lá, para que você entre em contato. Seja prospectando por telefone, seja prospectando, fazendo contato direto, pagando com a moeda tempo, seja pagando com a moeda dinheiro, você tem que prospectar pensando no problema que o cliente tem e que você resolve. Então escolhe 2 ou 3 problemas comuns e usa isso para prospectar, tá bom? Então vamos lá, você precisa criar, agora o tema da live é, as empresas que crescem fazem isso. Então primeira coisa, elas fazem o planejamento de crescimento, depois elas sabem qual é o ciclo de vendas, a jornada que o cliente tem que fazer, e agora ela precisa prospectar. E prospectar não é de qualquer jeito, é de forma processual, do tipo, cara, a prospecção vai acontecer essa semana, vai acontecer semana que vem, vai acontecer na outra semana, no mês que vem, e por aí vai, tá bom? E somente fazendo isso, você consegue melhorar. Cara, é impossível você melhorar algo que você nunca tentou. Cara, é impossível, cara. Ó, pega aí, cara. Eu lembro que na minha adolescência, eu jogava futebol, né, com meus amigos, como todos os adolescentes, e tinha gente que fazia embaixadinha bem pra caramba, e tinha gente que fazia mal. Agora, todo mundo que fazia mal embaixadinha é porque tentava fazer uma vez ou outra, mas o cara não ficava nem 3 minutos ali tentando pra aprender, entendeu? Então, é impossível melhorar se você não tá tentando. E aí o cara já se classifica, eu sou péssimo, eu não tenho domínio de bola, entendeu? Mas cara, soma aí, na sua vida inteira, quanto tempo você já fez isso? Você já praticou, sabe? Quanto tempo? Por isso, você não tem prática. E aí com prospecção é a mesma coisa. Cara, não julga, eu sou ruim na prospecção, eu não sou bom e tal. Entra em ação, porque entrando em ação você vai saber o que você está acertando, o que você está errando, entendeu? E aí você pode melhorar. Então, esse é o próximo passo, você entrar em ação. E aí você construiu o seu processo de prospecção. Depois que construiu o seu processo de prospecção, você vai chegar aos contatos e você vai marcar as reuniões. E aí, ao marcar as reuniões, você toca ali a oportunidade e você segue com a metodologia de vendas, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu ler aqui, que foi uma pergunta aqui do S. Martins, que ele botou: como encontrar empresas que estão com alta demanda de serviços de TI durante a crise que estamos enfrentando? Então, isso é uma pergunta sobre prospecção. As empresas, elas continuam tendo problema, porque, o Martins, ele botou aqui, bem claro, como encontrar as empresas que estão com alta demanda de serviço de TI durante a crise que estamos enfrentando. Então, primeiro, você tem que saber qual é a demanda. Tem que tangibilizar a demanda, senão fica impossível. Impossível não, desculpa. Não fica impossível. É igual o exemplo lá que eu falo da paquera no bar, né? Qual é a chance de um cara tá num bar com os amigos, solteiro, né? O cara tá solteiro, ele vê uma mulher que ele se atraia, ele chega na mulher e fala: oi, vamos namorar? Já de cara, sem falar o nome dele, sem nada. Chega: oi, vamos namorar. Oi, eu quero namorar com você. Qual é a chance, né, de dar certo, dele converter? Né? É muito baixa, né? Quase não vai converter. Mas eu sempre falo, sempre tem uma desesperada que vai falar: oi, como assim? E vai dar assunto e pode ser que dê certo. Então, retiro o que eu disse, não é impossível, tá bom? Então, você pode, se você não souber tangibilizar a demanda, você pode conseguir também. Mas fica mais difícil, cara. Entendeu? Você tá dificultando pro seu lado. Então, você tem que primeiro tangibilizar a demanda. O que é isso? Tangibilizar é você pensar o seguinte: olha, as empresas que têm necessidade de TI nessa crise, quais são as possíveis necessidades que elas têm?
Olha, eu vou elencar algumas, tá? Uma necessidade é atender bem os usuários que estão em casa, que estão trabalhando de casa. Isso é uma necessidade, né? Por quê? Porque o cara que está trabalhando de casa, às vezes precisa de suporte, às vezes ele precisa de acessar um sistema e não está conseguindo, sabe? Às vezes ele, sei lá, tem lentidão. Então, às vezes aconteceu uma falta de configuração no computador dele e que ele não está conseguindo, por exemplo, fazer uma tarefa simples, sabe? Às vezes o Windows dele atualizou, o Word e tal. Então, existe uma necessidade específica de suporte para quem está trabalhando em casa. Isso é uma demanda, tá? Isso tá aí. Outra demanda que você pode levantar: segurança. Agora, pensa comigo, todo mundo se preocupa com segurança? Não, né? Grandes empresas, empresas maiores se preocupam. Empresas menores normalmente não se preocupam, certo? E aí, se você vai prospectar por segurança, existem basicamente duas situações que são grandes situações que fazem as pessoas agir para resolver problemas de segurança. A primeira é empresas que nunca se preocuparam com segurança até acontecer um problema. Aconteceu um incidente, sabe? Ou apareceu vírus na máquina de alguém importante, que essa pessoa gritou e falou: meu Deus, o que está acontecendo? Certo? Ou as informações sumiram, ou apareceu, sei lá, um dado na internet que não poderia aparecer, enfim, vazou alguma coisa, tá? Então, a empresa nunca se preocupou, aconteceu um problema, e aí todo mundo passa a se preocupar, certo? Só que, no momento que acontece o problema, a empresa ela precisa corrigir o problema. E se ela nunca se preocupou antes, muitas vezes os técnicos não sabem como resolver o problema, certo? Então são duas situações, lembra que eu estou falando. A primeira situação é quando, no momento que acontece o problema, ela precisa resolver. E aí você tem a oportunidade de pegar e fazer um atendimento para resolver o problema. A segunda situação é, essa empresa já passou pelo problema, já resolveu o problema, mas ela está com medo que aconteça de novo. Tá bom? Então, esses são os dois motivos que fazem as empresas agir por segurança. O primeiro é, ali está acontecendo um problema, precisa resolver. E o segundo é o medo de acontecer de novo, tá? E aí que tá a grande sacada. Pega essa. O medo de acontecer de novo, você vai trabalhar o risco. Isso que faz você ter resultado com segurança. Então, por exemplo, vamos lá. Lembra que eu falei? 2 tipos de empresa. As que não ligam e as que ligam, certo? As que não ligam, você vai prospectar sobre como ter segurança com as pessoas trabalhando de casa e elas não ligam. Elas estão nem aí. Agora, as que ligam, você vai prospectar sobre o risco. Vai falar, olha, você está seguro com todos os funcionários ou usuários trabalhando de casa? Você está seguro com as informações? Você está seguro com os dados? Você está seguro que não vai vazar nada? Ou seja, esse isso que você fala, que sai da sua boca, falando o seguinte, olha, por detrás, né? Você está falando o seguinte, olha, cara, você sabe que sua empresa tem risco, né? Você liga para esse risco ou não? Certo? Ó, é igual o caso do seguro. Eu renovei, eu tenho alguns investimentos, tá? Eu alugo carro para motoristas de aplicativo. Esse é um investimento que eu tenho aqui. E nesse mês, alguns motoristas não estão rodando pela Uber e pediram para devolver o carro. E o seguro, eu pago por mês e eu posso renovar ou não, certo? Enfim, e aí, cara, tem gente que fala o seguinte, olha, meu carro tá na garagem e já que eu não tô saindo mesmo em abril e no mês de maio, eu não vou pagar o seguro, não vou renovar agora. Vou deixar para renovar daqui mais para frente, certo? Eu convivo com risco. Para esse perfil de pessoa, tá ok. Ela fica lá de boa, ela convive com risco. Para outro tipo de perfil, fala assim, não, renovou, não, cara, eu não quero. Mesmo na garagem, eu não sei se eu vou poder usar, se eu vou precisar usar amanhã ou depois, eu já renovo logo. Então tem gente que convive bem com risco e tem gente que não quer conviver com risco de jeito nenhum. Entendeu? Então não tá nada certo de errado. Olha só, se eu sou uma pessoa que penso assim, não, cara, eu quero economizar, não vou pagar o seguro no mês de abril e de maio porque eu não tô usando carro, tá em quarentena.
Eu quero economizar. E aí, o vendedor do seguro liga e fala, Ronald, e aí, vamos renovar? Chegou na renovação. Eu falo, não, cara, vou renovar em junho. Ele, Ronald, mas não sei o quê. E ele tenta me conscientizar por telefone. Qual vai ser a efetividade disso? Quase nula. E muitas vezes eu vou ficar, sabe, irritado com ele. Eu falo, cara, eu já decidi, meu amigo. Cara, pra mim tá tudo bem. Eu fico 2 meses, o carro vai ficar na garagem. Se eu usar, vai ser só um dia ou outro ali. Não vai acontecer nada. Nos meus últimos 5 anos, nunca tive problema com o carro. Cara, eu prefiro, eu aceito o risco. Ainda vou ficar nervoso com o cara que vai tentar me conscientizar. No segundo cenário, se eu sou uma pessoa que não quero ficar um dia sem o risco, o cara do seguro vai me ligar e falar, quer renovar? Eu falo, claro, vamos renovar logo agora, porque já vence já essa semana e eu não quero ficar um dia. Entendeu? Então, o perfil da pessoa, dela ser avessa a risco ou dela aceitar risco, é o perfil da pessoa. Você tem que trabalhar com o perfil da pessoa. Você não tem que mudar a pessoa. Não agora, não nesse momento, tá? Da prospecção. Então, o que você vai fazer? Você vai prospectar o risco e aí vai falar, olha, você sabia que você está em risco? As pessoas que são avessas a risco e que têm medo, que não querem correr risco de jeito nenhum, elas vão responder ao seu estímulo. Então o seu estímulo você tá seguro com as pessoas trabalhando de casa ou não e tal? E aí quem tiver avesso, quem não se sentir seguro vai sinalizar, vai falar, realmente não tô não. Que solução que você tem aí? O que a gente pode fazer? Queria te mostrar aqui meu cenário. E aí você prospectou e você captou um cliente que tem interesse naquilo que você vende, que você tem a oferecer, certo? E isso muitas vezes em outros tipos de captação de clientes, de contatos, isso muitas vezes é chamado de lead qualificado. O que é lead qualificado? Lead é quando uma pessoa entra em contato com você, se torna um lead. E qualificado é quando você sabe que essa pessoa tem um problema que você resolve. E ela sabe que você resolve. Entendeu? Então tá qualificado. Ela tem consciência que você pode resolver um problema para ela. Lead qualificado. É um lead melhor, né? Já mais preparado para comprar. Tá bom? Então, essa é assim que você se prospecta por segurança. Outras coisas aqui, respondendo, tá? A outra pergunta aqui do Martins era como encontrar empresas que estão com alta demanda. Então, primeiro, você estima a alta demanda. Qual é essa alta demanda? Estima na sua cabeça, tá? Agora, outros mercados. Vamos dizer que você venda desenvolvimento, tá bom? Cara, desenvolvimento. Como é que estão as empresas aí? E aí eu vou te falar de um case. Tem uma empresa, que é uma empresa aqui no Rio de Janeiro, é uma startup de finanças, tá? Nessa startup de finanças, os sócios, eles já veio do mercado financeiro, já ganharam muito dinheiro e aí resolveram meio que se aposentar e abrir essa empresa de finanças. É um aplicativo, enfim, é uma startup. Olha só, não acha que o mercado inteiro é a mesma coisa? O mercado é muito grande. O problema das pessoas são variados. Cada pessoa tem uma maneira de encarar. Cada pessoa tem uma situação diferente, certo? Cada pessoa está vivendo um momento diferente. A crise é igual para todo mundo. Só que algumas pessoas encaram a crise de uma forma e outras de outra forma. Entendeu? Teve várias críticas aí lá do Rodrigo Faro, Luciano Huck, falando assim, pra eles é mole, tá de quarentena, né? Na casa lá com piscina e tal. Apareceu aí um meme na internet lá falando assim, quero passar quarentena na casa do Rodrigo Faro. Aí tá lá, indo na piscina lá, com a esposa e tal. Cara, a crise é igual pra todo mundo, só que alguns vão lidar de uma forma e outros de outra forma, tá bom? Então, primeiro, preciso que você entenda esse conceito. Para você não parar de prospectar. Porque o maior erro é parar de prospectar, meu amigo. Tá bom? Então, faça isso. Eu fechei 4 clientes nessa crise, tá bom? Fechei um semana passada, fechei outro há 15 dias atrás e fechei 2 logo na primeira semana da crise, tá bom? Então, por quê? Porque a situação daquelas pessoas era diferente. Então vamos lá. Eu conheço essa startup do mercado financeiro, tá? Tô falando agora para prospecção para desenvolvimento. Conheço a startup do mercado financeiro e se eu sou desenvolvedor, certo? E eu quero prospectar meu conhecimento, minha habilidade, meu serviço de desenvolvimento, eu continuo prospectando. Então, a startup, ela tem várias demandas que ela precisa fazer. Seja demandas de front-end, demandas de back-end, demandas de infraestrutura, demanda de
às vezes de integração de um sistema com o outro, demanda de interface, ela ainda tem essa demanda, tá? Por quê? Porque ela tem um aplicativo que ela está melhorando esse aplicativo, tem um objetivo, certo? E outras empresas, por exemplo, vamos pensar uma empresa tradicional. Cara, agora na live aqui não me veio. Me veio outras empresas assim que estão crescendo também. Por exemplo, empresa de seguro, Sul América, sabe? Porque seguro todo mundo precisa continuar comprando. Empresa de luz, sabe? Aqui no Rio de Janeiro chama Light, né? O nome da empresa de luz. Não sei na sua cidade. Em São Paulo, acho que é Eletropaulo e por aí vai. Então, empresa de luz. Então, essas empresas tradicionais, elas continuam faturando igual, certo? Porém, elas continuam ainda com as suas necessidades de desenvolvimento. Então, quando você for prospectar, você vai elencar quais são as necessidades de desenvolvimento que as empresas têm e você continua prospectando isso. Porque vai ter gente que vai ver uma prospecção sua e vai se interessar por aquilo. Tem gente, cara, que está precisando, na crise, continuar fazendo o aplicativo, porque tem data para entregar até o final do ano. Porque se comprometeu lá com o investidor. Tem empresas grandes, tradicionais, que querem inovar uma entrega para seus clientes finais. Então a empresa é grande. Vou dar um exemplo, fictício, tá? Pelo amor de Deus. Coca-Cola. Vamos dizer que a Coca-Cola está querendo criar um aplicativo lá, certo? E aí, que é um aplicativo que vai para os consumidores finais da Coca-Cola. Essas empresas grandes têm metas. Quando um gestor de TI, um diretor, ele se compromete com o board da empresa de atingir aquela meta, ele tem prazo para conseguir. Porque isso reflete muitas vezes no bônus dele, sabe? Reflete muitas vezes na impressão que ele passa de ser um bom profissional, um bom gestor, de conseguir as metas. Ele tem que conseguir do mesmo jeito. Então, o que eu estou querendo te mostrar é que, mesmo no cenário de crise, existem perfis de clientes que aliás, vou repetir, mesmo no cenário de crise, os problemas ainda continuam, certo? E existem perfis de clientes que vão querer resolver o problema agora, vão continuar resolvendo, e tem outros que vão pausar, mas vão passar a resolver mais para frente. Independente se o cliente ele quer resolver agora e quer resolver mais para frente, qual é o seu papel como empresário? E aí? Qual é? O seu papel como empresário é continuar prospectando, meu amigo. Cara, não para. Ah, Ronald, mas aí apareceu cliente que não vai resolver agora. Ótimo, ótimo. Marca reunião com ele. Ele tá com problema. Ele vai resolver mais pra frente. Marca reunião com ele, bota lá, organiza lá o teu pipeline. Quem não sabe, pipeline é tipo um dashboard com todos os clientes, as oportunidades que tem em cada cliente. Organiza essas informações, mais pra frente você volta, mas já começa a trabalhar agora, não fica parado. Ah, Ronald, encontrei um cliente que tá precisando, quer fechar. Ótimo, cara, parabéns, mérito seu, foi você que foi lá e prospectou, entendeu? Ó o Ronald Perdigão aí, meu xará, tudo bem? Beleza, gente, então o que eu tô falando? Você não pode parar de prospectar, esse é o maior erro. Tá? Continua. E você só consegue prospectar, encontrar os clientes necessitados, empresas que têm necessidade de TI durante a crise, quando você prospecta. Agora, é um exercício seu pensar quais são essas necessidades. E você usa elas na sua comunicação. Quem tiver interesse vai responder. E aí você vai trabalhar com quem já tem interesse. Entendeu? Basicamente é isso, cara. É isso que você tem que fazer. Então, vamos lá. O tema de hoje é: as empresas que crescem fazem isso. Todas as empresas que crescem, elas têm processos. E tem processo de prospecção. Então, é isso que eu te aconselho a fazer. Cria um processo de prospecção, seja lá qual for. Eu dei aqui nesse vídeo 2 exemplos, tá? Que você pode pagar. Ah, Ronald, não tem dinheiro. Cara, 2 exemplos para você pagar. Não tem tempo, não tem dinheiro. Ou você paga a sua prospecção com o seu tempo, ou você paga com o seu dinheiro. Mas você tem que fazer. Certo? Agora, é obrigação do líder de uma empresa de TI construir a parte comercial de forma profissional. Isso é obrigação. Por quê? Porque se você quer crescer, você precisa ter processo para isso. É muito bom a gente iniciar uma empresa, ter bastante conhecimento técnico, fechar os primeiros contratos, chamar alguns amigos, pessoas que eu admiro, porque eram técnicos amigos como eu, chamar para minha empresa, e aí, cara,
meus amigos começam a trabalhar, a gente começa a atender muito bem o cliente. Cara, tá lá, contrata sistema. Fala assim, cliente, agora eu tenho um sistema inovador que você vai abrir o chamado no meu sistema, cai aqui. Eu tenho monitoração. Você organizou todo o processo operacional. Muito lindo isso. Mas, cara, você me desculpa, mas você tá brincando de empreender. Você não tá empreendendo. O que você tá fazendo você tá sendo um funcionário da sua própria empresa, cara. Porque a partir do momento que você é líder da empresa, o seu trabalho como empresário é trazer novos contratos. E para você fazer isso, você precisa de processos, cara. Certo? A venda não acontece assim, tipo, chegou uma venda aqui. Não, cara, você que tem que ir lá buscar. Você não pode agir na passiva, você tem que agir na ativa. Então, tem muita gente que começa empresa porque não se encaixou em um emprego e ele só tá arrumando um emprego para ele mesmo. Cara, eu não quero isso pra você. E se você tá aqui, cara, eu não quero isso pra você. Você pode mais. Cara, você tá correndo risco. Lembra no início da live que eu falei que o empresário, cara, é a pessoa que... Olha, hoje é a pessoa que eu mais admiro. Porque eu sou empresário também, né? Me identifico. Mas o empresário é a pessoa que eu mais admiro porque ela corre um risco danado. Ela emprega pessoas... O fato dela empregar pessoas, essas pessoas estão ganhando dinheiro, né, ganhando renda, sustentando famílias, estão vivendo suas vidas, certo? Você está dando oportunidade para pessoas. Você está com todo o risco nas suas costas. Por quê? Porque se você perde contrato, perde faturamento, você tem que mandar muitas vezes pessoas embora. Muitas vezes, se você falir, sai todo endividado, sabe? Mas você está aí, está empreendendo. Então, o meu conselho é que você... faça isso de forma profissional. Não seja um funcionário da sua empresa. Seja um empresário. Ronald, mas eu precisei para começar. Eu falo, cara, tá bom. O que passou, passou. Ótimo. Parabéns que você tá aqui. Parabéns que você começou já. Agora, vamos trabalhar como empresário. Deixa a área técnica para uma outra pessoa. Para um amigo, para um conhecido, para um técnico que você tenha contratado. Agora é hora de você focar em crescer sua empresa. Tá bom? E você faz isso através de 2 processos que eu te falei. E aí, agora eu lembra você. Quem está aqui desde o início da live, lembra do exemplo das empresas americanas, que o mercado lá é altamente competitivo e elas projetam crescimento e que todo líder da empresa, de empresa grande, tem que defender ali suas metas para um board de executivos ou dos acionistas ou dos investidores? Lembra disso? Então, e como que eles fazem? Então, cara, se eu sou um executivo de uma grande empresa e preciso defender minha ideia para um board de acionistas, eu tenho que estar bem fundamentada a ideia. Eu tenho que mostrar para ele que eu vou conseguir. Falar, olha, a meta de 2020 eu vou atingir, porque eu vou fazer isso. Essas são as ações. Então, o que eu te falo é o seguinte: se você está chegando agora no vídeo e não pegou início, cara, volta nesse vídeo e vê quais são as ações que você precisa fazer para crescer. Porque se eu te pego hoje, te faço um convite, falo assim, olha, vou te apresentar para 10 acionistas aqui, tá bom? 10 acionistas, você só tem que defender o seu plano de crescimento da sua empresa. Hoje você teria um plano e você conseguiria defender e argumentar, né? Não é só falar, vou fazer isso. Não, é argumentar, vou fazer isso aqui. Quando eu fiz isso da última vez, aconteceu isso. E aí agora a gente descobriu esse caminho aqui e esse outro aqui, sabe? Mostrar. Então é isso que você precisa fazer hoje, tá bom? Outras dicas. Faturamento rápido. Vende para os seus clientes. Cara, você consegue 5 reuniões na próxima semana, sabe? Você consegue falar com seus clientes, faz novas ofertas. Cara, preciso de novos clientes. Qual foi a estratégia que eu passei aí de indicação? A indicação não acontece. Eu não estou vivendo minha vida, chega uma indicação. Na área técnica, se você tem cabeça de técnico, você tem que parar agora. Porque na área técnica é o seguinte, eu estou trabalhando, de repente cai um chamado. Pum. Eu falei, cara, tem que atender. E vou ir atendo aquele chamado. Resolvi, continuo trabalhando. Caiu nenhum chamado hoje, acabou meu dia. No dia seguinte, caiu um chamado, caiu um chamado, atendi. Na área comercial, meu amigo, não pode chegar para você, é você que tem que agir. Se você ficar na passiva, se você ficar sentado na sua cadeira, sem fazer nada, chega na sexta-feira, nada aconteceu. Então, na área comercial, você trabalha na ativa. Na área técnica, você trabalha na passiva, muitas vezes, tá? Dá para trabalhar na ativa também, mas aí não é o foco aqui. Mas na área técnica você trabalha na passiva. Então, se as indicações estão chegando para você
de forma passiva, você tá, fazendo de forma amadora. E lembra, no início da live, nada de errado, a forma certa ou amadora. É só etapa de maturidade durante o processo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Ó, o Rony falou, a economia deu uma estagnada, mas a dor do cliente não. É isso aí, Rony. É isso aí. A economia deu uma estagnada, mas a dor do cliente não. O cliente continua com as necessidades, cara. Continua prospectando, independente da solução que você vende. Seja sistemas, seja desenvolvimento, cara. As pessoas, as empresas ainda têm necessidade de desenvolver software, de desenvolver integrações. Às vezes extrair uma informação de um banco de dados para fazer um relatório de BI. Às vezes fazer uma interface melhor. Às vezes, cara, tem empresas grandes que têm desenvolvedores como funcionário dessas empresas, só que esses desenvolvedores já estão trabalhando em projetos que precisam ser entregues ao longo de 2020. E aí surge uma nova demanda lá da diretoria. Precisa fazer isso ou aquilo outro. Precisa de uma integração. Eles contratam terceiros, cara. Então, prospecta, tá bom? Prospecta, porque desenvolvimento, eu imagino que é igual um quadro em branco, cara. Desenvolvimento é muito bom trabalhar, porque você resolve muitos problemas. Basicamente, cara, são N necessidades que fazem empresas contratarem desenvolvedores. N necessidades. Então, é basicamente um quadro em branco mesmo. Você senta com o cliente, descobre qual é a necessidade dele. Eu preciso fazer um aplicativo assim, dessa forma, que tem integração com isso, que busca no banco, isso aqui. E aí você vai e vende o que ele quer, cara. É muito bom, tá bom? Não é engessado, né? Igual algumas soluções de infra. O Marcos falou, Ronald, como eu faço para falar com um cliente que já recebeu orçamentos e não retornou mais contato de uma maneira para não ser uma ala? Boa, Marcos, é o seguinte. Sempre quando você manda um orçamento para o cliente, você não deve mandar um orçamento de cara, do tipo, o que é isso? O cliente me ligou, oi, tô cotando tal, você manda um orçamento aí? Claro! E envia lá o orçamento. Você não deve fazer isso, não. Se você fizer isso, você perdeu tudo. Por quê? Porque o que eu defendo é que a venda é um conjunto de interações que você vai fazer com o cliente para que no final ele compre, certo? O que é conjunto de interações? Fala primeiramente com ele no telefone, depois muitas vezes fazer uma reunião, depois... apareceu 1 minuto e 57. Vou correr aqui. Depois fazer uma reunião, depois ir lá, apresentar, mostrar a solução, mandar proposta e tal, certo? Só que quando você conduz essas interações, de qualquer maneira, você não sabe como o cliente está pensando e o que ele está julgando. Se ele gostou, se ele não gostou, o que ele está avaliando, o que importa para ele. Você não sabe, é um quadro em branco, tá? Quando você conduz essas interações, você consegue de forma intencional fazer com que o cliente tenha desejo, que ele veja valor na sua solução, que ele reconheça que ele tem a necessidade e que você tem a solução para a necessidade dele. Ele reconheça, sou necessitado disso. Enfim, você consegue construir isso, tá bom? Tem outras lives aqui no canal, no YouTube tem vídeo só sobre isso. Procura lá qual um vídeo sobre processo de vendas, tá bom? Mas enfim, e aí, só para responder sua pergunta, tem 50 segundos, é o seguinte: se você não construiu esse desejo, não mostrou valor, e você depois enviou somente uma proposta, o cliente ele tá nem aí para você, porque ele não deseja aquilo. Você tá trabalhando, de olhos vendados, entendeu? Você não sabe se ele vai gostar, se ele não vai gostar. Agora, se você faz todas as etapas anteriores de forma correta, você chega no momento da proposta com ele desejando aquilo, e ele vai te tratar de uma outra forma. Entendeu? É diferente. Conversa com uma pessoa que não te valoriza e conversa com uma pessoa que te valoriza. O tratamento é diferente, né? Quem te valoriza, normalmente, eu chego e falo, Ronald, tudo bem com você? Não sei o quê. Não é assim? Então o tratamento é diferente. Então o que você precisa é criar esse relacionamento antes de enviar a proposta. Porque senão, se você não criou, aí não tem o que fazer mesmo, tá? Gente, entra no meu grupo de Telegram, link aqui na bio, e eu vou mandar um áudio sobre o tema de hoje, um áudio extra, tá bom? Grande abraço, boas vendas!